Retomando agora com o nosso horário de filosofia, hoje nós iremos para a correção das páginas 42 e 43 e a nossa nova aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro, observe novamente a foto da página 40 e crie um título. Então vocês irão criar um título aí para essa imagem da página 40. Na segunda questão diz assim: o que você observa na imagem? Então nós podemos perceber que aí temos um garoto e ele está se divertindo no balanço. Terceiro, assinale a frase que explica corretamente a expressão livre como um pássaro. Então, porque o pássaro tem penas, porque o pássaro vive dentro da gaiola, porque o pássaro faz ninhos ou porque o pássaro é livre e pode voar para onde quiser? Acertou quem respondeu porque o pássaro é livre para voar para onde quiser. Na quarta, para que você realize algumas frases com o que é liberdade. Então, façam aí em seu caderno de filosofia. O cão, o lobo e a liberdade. Um cachorro estava passeando perto da mata quando encontrou um lobo que lhe perguntou: você gosta de viver na casa dos homens? Ah, gosto muito. Não me falta nada. Comida, água, lugar quentinho. Quer ir à minha casa para ver como vivo confortavelmente? O lobo aceitou e ficou pensando que devia ser bom mesmo viver com tantas regalias. Continuaram caminhando. Quando o lobo notou um machucado no pescoço do cão: o que é isso em seu pescoço? Ah, é uma coleira, fico preso à noite, pois meu dono não quer que eu fuja. Imediatamente o lobo mudou de direção e pensou: nem mesmo por uns ossinhos fresquinhos eu perderia a minha liberdade. Quinta, agora responda as perguntas. Letra A diz assim: o cão acreditava que vivia com conforto, sim ou não? Então, podemos perceber que sim, né? Até na própria fala do cachorro, ele diz que ele tem comida, água, lugar quentinho. Já na letra B diz assim: o cão se importava com a coleira, sim ou não? Então, podemos perceber com essas próprias falas que ele não se importava nem um pouco, porque para ele bastava ter comida, lugar quentinho e água. C. Qual era o valor da liberdade para o lobo? Para o lobo, nós podemos perceber que era fundamental, né? Até porque ele disse que não trocava a liberdade dele, nem que fosse por uns ossinhos, coisa que ele adorava muito. Então, nem por isso ele trocava sua liberdade. Agora vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Peguem seu livro de filosofia, na página 44, que será nosso tema de hoje, que é conhecer a liberdade. Então vamos lá. O ser humano nasce livre. Liberdade é a possibilidade de pensar, de agir, de assumir consequências dos próprios atos. Liberdade é poder escolher. Então, nesse primeiro tópico, a frase que resume todo esse trechinho aí é a palavra livre-arbítrio. Livre-arbítrio, como na própria Bíblia Sagrada, temos que nós seres humanos somos livres, né? Nós temos o livre-arbítrio. O próprio Deus, ele nos dá livre-arbítrio. Tio, o que isso quer dizer? Então vamos lá. Livre-arbítrio é quando nós temos liberdade para realizar qualquer escolha. Nós somos livres para realizarmos qualquer escolha. Então, o próprio Deus nos deu esse livre-arbítrio para realizarmos nossas escolhas, né? Nenhum momento ele não, você vai escolher isso, ele te induz a realizar alguma escolha, pelo contrário.
ele nos dá total liberdade para realizarmos essas escolhas. Nós somos livres para isso. Então, nesse primeiro tópico, nós entendemos isso, né? Resumo desse primeiro tópico: o ser humano nasce livre, liberdade é a possibilidade de pensar, de agir. Então, tudo isso está dentro da palavra livre-arbítrio. Nós somos livres para realizarmos qualquer escolha. Agora vamos para a segunda parte. Os animais, eles agem por instinto e não podem agir de outro modo. Olha só. Os animais, nós humanos, lá no primeiro tópico, somos livres para realizar qualquer escolha. Já no caso dos animais, isso não acontece. Os animais, eles, devido a seu instinto de animal irracional, eles não podem podem realizar nenhuma escolha. Então, no caso aí na imagem do nosso livro, nós temos uma águia, né, capturando sua presa. Então, podemos perceber no caso dessa águia que ela não tem escolha para isso. É o instinto dela de sobrevivência, porque ela precisa se alimentar. Então, ela é obrigada a realizar esse tipo de atitude. Ou como, por exemplo, uma onça capturando sua presa. Ela não tem como livre-arbítrio para realizar, né? Eu não vou capturar esse animal. Não, pelo contrário. Ela não raciocina, ela não tem como compreender isso. Então, o seu instinto de sobrevivência leva ela a capturar suas presas. Entendido, né? Agora vamos para outra parte. Já o ser humano é dotado não só da capacidade de fazer o bem ou o mal, mas também da capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então, olha só, o que esse trecho nos traz. Nós temos a capacidade de fazer o bem e o mal. Então, nós temos a capacidade de fazer o bem e o mal. Mas nós também temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Olha só. Nós somos capazes de realizar coisas boas e coisas ruins. Mas se vamos fazer o bem ou o mal, é uma escolha nossa. Entendido? Novamente, nós temos a capacidade de fazer algo bom e algo ruim. Mas escolher fazer o bem ou o mal, o bom ou o ruim, é uma escolha nossa. Nós temos esse poder de escolha. Então, Agostinho Hipona chamou esse livre-arbítrio, essa capacidade de escolha nossa, de liberdade. Então, isso significa liberdade. Você tem escolha entre fazer o bem e o mal, né? Mas fazer isso, aí já é com você. Então, na imagem nós temos crianças pintando parede, é um trabalho voluntário. Então, essas crianças, podemos perceber que elas escolheram fazer o bem. Olha só, percebam aí no livro de vocês como essas crianças, elas escolheram fazer o bem. Por exemplo, quando eu estou preservando a natureza, né? Quando eu cuido de um animal, então tudo isso me leva a fazer o bem. Agora, se eu desperdiço água, atravesso uma rua sem levar em consideração os sinais de trânsito, então essas duas atitudes eu estou agindo com o mal. Então, a escolha de fazermos sempre o bem é nossa, nós somos livres para escolher o bem. Então, sempre em qualquer atitude, você deve pensar bastante, né? Entender, será que eu estou fazendo isso da forma correta? Então, temos sempre que estar parando para pensar um pouco, né? Para escolher sempre o bem. Então, vamos ler um pouquinho sobre o Agostinho de Hipona. O Agostinho de Hipona, ele considerava uma diferença fundamental entre os seres humanos e os animais, o dom da vontade livre, ou o livre-arbítrio. Olha só,
que grande diferença nós temos quanto aos animais. Enquanto os animais eles não têm poder de escolher se querem fazer o bem ou o mal, nós já temos. Então, eis aí a nossa grande diferença e devemos sempre pensar, né, em agir sempre para o bem. Então, essa é a nossa aula de filosofia de hoje.